Olá, crianças, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula. Hoje nossa aula é de ciências, tá bom? Mas antes da aula, vamos a algumas instruções? Bom, as atividades, elas sempre estão especificadas lá no cronograma de vocês, que a gente sempre via no grupo no dia de segunda-feira, certo? Então, hoje é quarta-feira, você vai lá no dia de quarta-feira, aula de ciências e vê a atividade que a Pro colocou lá, tá bom? Que nós iremos realizar. Às vezes eu coloco aqui no finalzinho da aula, certo? Mas ele sempre vai estar lá no cronograma. Caso não apareça aqui, é só ir lá verificar, tá bom? Outra coisa, assim que terminar a videoaula, vocês clicam na caixinha de descrição lá nos links e vocês assistem aqueles vídeos que eu selecionei para que eles pudessem complementar a nossa aula de hoje. Normalmente, se nós estivéssemos na sala, eu levaria lá para exibir para vocês, não é isso? Mas como nós estamos por essas aulas remotas, eu não posso colocar diretamente no vídeo porque o YouTube não deixa por causa dos direitos autorais. Então, o que a Pro pode fazer é deixar os links. Aí vocês clicam e assistem aos vídeos que eu selecionei, tá bom? Bom, então nossa aula hoje vai falar sobre recursos da natureza. Isso, vamos falar um pouquinho sobre o Sol, sobre os combustíveis. Então, vamos lá? Então, o Sol é a principal fonte de energia luminosa e térmica para o nosso planeta. Ele é o único astro do sistema solar que possui luz própria. Isso mesmo, a Lua ela não possui luz própria. Ela também recebe luz do Sol, assim como a gente recebe aqui no planeta Terra. Então, o Sol ele não é só responsável por luz, ele também emite para a gente ondas de calor, energia térmica. Lembra que falamos sobre isso na última aula? Pronto, então o Sol ele é uma estrela, ele é um astro. Essa daí, teoricamente, é a formação do Sol, não é aqueles com as... não sei explicar, aqueles negocinhos na lateral, ela é um desenho muito infantil do Sol. O Sol ele é uma estrela, certo? Ele é a estrela do nosso sistema solar, que recebe o nome solar em homenagem a ele. E não é porque ele é pouco importante não, né? Sem o Sol não existiria vida. Sabe por que não existiria vida? Porque nós precisamos do Sol para absorver energia. Isso mesmo, algumas vitaminas só são absorvidas quando você tem contato com o Sol, quando seu corpo ele recebe essa energia luminosa, como por exemplo a vitamina D. Para o seu corpo absorver, você tem que ter contato com o Sol. O nosso alimento, as plantas, elas realizam um processo chamado de fotossíntese, que só acontece por causa da luz do Sol. Então, sim, ele é muito importante para nossas atividades diárias, para a nossa saúde e para a nossa alimentação. Ele é tão incrível que, além de fornecer tudo isso, ele também ainda fornece energia. Dá para nós convertermos energia luminosa. Lembra que falamos na última aula sobre a energia? Isso, através de placas que elas captam a luz e transformam por meio de um sistema em energia elétrica. Então, a energia solar também é um tipo de energia que nós podemos transformar em energia elétrica. Tranquilo? Então, ele é muito, 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 muito importante para a nossa vida. Bom, a luz na natureza, ela não só vem do sol, por incrível que pareça, não. Nós temos alguns animais, lembra no início do ano que nós trabalhamos em português, aquele texto de Pepita? Pronto. E naquele texto falava sobre o vagalume. Nós trabalhamos também a questão da bioluminescência. Desculpa, gente. Trabalhamos sobre a bioluminescência. Isso que é uma reação química que alguns animais produzem. No caso do vagalume, ele produz ali no bumbum dele. Tá dando para ver? Ó, bem aqui. E aí, não é tão parecido quanto a gente vê nos desenhos, não é o vagalume, mas aí é um vagalume, viu, pessoal? Não só os vagalumes na natureza, alguns outros tipos de animais marinhos também produzem essa bioluminescência, essa luz, eles produzem, certo? Então, eles são seres luminosos, tranquilo? Bom, a luz é uma fonte de energia que percebemos por meio da visão. Ela se propaga rapidamente pelo ambiente. Existe um termo chamado velocidade da luz, que é usado principalmente para trazer para a gente uma noção de distância, certo? Em alguns textos científicos vocês possivelmente poderão encontrar. A luz, ela se propaga. Propagar é espalhar. Ela se espalha no ambiente numa velocidade altíssima, certo? Nós temos luzes que são naturais, como a luz do sol, e temos luzes que são artificiais, no caso que a gente usa na nossa casa. Tranquilo? Então, vamos para a próxima parte.
A luz, ela se espalha no ambiente rapidamente, e assim como também ela pode ultrapassar alguns materiais, isso mesmo. A luz, ela pode ultrapassar alguns materiais, só que ela não faz isso da mesma forma em todos os materiais. Se tem materiais diferentes, a luz ela pode ultrapassar, passar por eles de forma diferente também. Quando tem um material que ele é classificado como transparente, ele tem uma característica diferente dos outros. No material transparente, a luz ela vai passar quase que completamente, ela vai ultrapassar aquele material. Olhem aí esse gatinho. Ele está por trás de uma janela, não é isso? Pronto, deu para a gente perceber ele todinho sem problema nenhum, porque esse vidro ele é um material transparente. Então, materiais que têm essa característica de serem transparentes, a luz ó, passa, nota 10, passa quase que completamente. Tranquilo? Já quando o material ele é translúcido, isso mesmo, aí a luz ela já tem um pouquinho de dificuldade em ultrapassar. Quando ele é translúcido, você consegue perceber os objetos do outro lado? Consegue. Dá pra gente perceber que aí é uma pessoa que está com toalha na cabeça, possivelmente tomando banho. Dá pra gente perceber, mas não dá pra perceber os detalhes como dá pra ver no gatinho, não é? Dá para ver até os bigodes do gatinho. Por quê? O material da primeira imagem, ele é um material transparente, é um vidro transparente. Já esse da segunda imagem, ele é um material translúcido. A luz passa? Passa. Passa 100%? Passa mais ou menos. No transparente, ela passa muito bem. No translúcido, ela passa mais ou menos. E no opaco, aí é que ela não passa mesmo. Não passa de forma nenhuma. Não dá pra gente ver o outro lado do rostinho do gatinho. Dá pra gente ver? Porque aí é um material opaco. Os materiais que têm essa característica de opacidade não deixam a luz passar. No transparente passa, no translúcido mais ou menos e no opaco, ó, não passa. Tranquilo esses termos para vocês? Vamos exercitar? A prova vai desaparecer aqui porque vai ficar em cima das imagens, tá bom? Pronto, pronto. Vamos exercitar. Lembrando que transparente, materiais transparentes, a luz passa quase que totalmente. Translúcido, ela passa mais ou menos. E no opaco não passa de jeito nenhum. Tranquilo? Vamos lá. Esse óculos, o que é que vocês acham? A luz, ela passa aí totalmente, mais ou menos, ou não passa? Vocês acham que é? Vamos classificar esses objetos em transparente, translúcidos ou opaco. Esse óculos aí, ele é qual desses? Transparente, opaco ou translúcido? Vamos ver? Isso mesmo, ele é translúcido. Ele passa uma quantidade de luz, não passa muito, senão perde a função, que ele é um óculos para proteger da quantidade de luz, certo? Mas também você precisa que passe uma parcela dessa luz para que consiga formar a imagem no cérebro, porque a nossa visão dentro do cérebro ela só é formada, as imagens, por meio da luz. Então, ele é translúcido. E esse bullying, o que é que vocês acham? Ele é translúcido, opaco ou transparente? A luz passa por ele totalmente, passa mais ou menos ou não passa nada? Muito bem, ele é opaco, a luz não passa mesmo, dentro dele é escuro, a luz não passou, não ultrapassou o material dele. E esse guarda-roupa, o que é que vocês acham? Transparente, opaco ou translúcido? Isso mesmo, opaco, a luz também não passa por essa matéria, tranquilo? E essa janela aí, com esses vidros, a luz consegue ultrapassar? Se consegue ultrapassar, ela é o quê? Transparente, opaco ou translúcido? Tá vendo que a gente tá vendo a imagem do outro lado, bem tranquilo, então ele é transparente, muito bom. E essas garrafas aí embaixo? O que é que vocês acham? Se eu colocar líquido dentro, será que eu vou conseguir ver? Eu acho que vou. Por que que eu vou conseguir ver? Porque a luz vai passar. E quando a luz passa, é o que, gente? Isso mesmo, transparente. E aí, nesse porta-lápis? Vocês estão vendo como a luz está passando? Tá dando para eu ver lá, não tão bem assim, o formato dos lápis lá dentro do recipiente. E aí? Se dá para ver mais ou menos, é o quê? Transparente, opaco ou translúcido? Se dá para ver mais ou menos, é translúcido, muito bom.
E o vidro do carro? Tem gente que coloca película, né? Para ele ficar opaco. Só que esse daí, a gente está vendo, não pode colocar uma película 200 milhões por cento para ficar preto preto, senão a pessoa vai enxergar. Então aí, se dá para ver parcialmente, mais ou menos, ele é translúcido. Muito bom, excelente. Bom, encerramos agora essa parte da luz nos objetos, nas matérias, e agora vamos falar um pouquinho sobre o ser humano dentro da natureza, o nosso papel dentro da natureza. Desde que o mundo é mundo, o ser humano sempre sentiu essa necessidade de alterar o ambiente em que ele vive, de promover a criação de ferramentas, criar objetos. Claro que nem sempre foi como é hoje, né? Essa disponibilidade que a gente tem de várias ferramentas, vários objetos, das mais diferentes formas. Mas o ser humano ele sempre viu na natureza recursos que ele poderia utilizar para melhorar a sua vida. Então, os recursos que a natureza oferece para a gente, nós chamamos de recursos naturais. Nós utilizamos a água, como vimos na última aula, na hidrelétrica, para fornecer energia, para beber, para plantar, para cozinhar. Usamos os minérios também para produzir materiais que produzem objetos para o nosso dia a dia. Usamos a vegetação para extrair madeira, fazer o extrativismo vegetal, extrair plantas, extrair remédios. Então, na natureza, nós temos uma infinidade de recursos. Porém, esses recursos, eles não são inesgotáveis. O que isso quer dizer? Que eles não vão durar para sempre. Nós temos dois tipos de recursos da natureza, duas famílias. Nós temos a primeira, que a gente classifica como recursos renováveis, e a segunda, que são os não renováveis. Na primeira, quer dizer que o recurso que faz parte do recurso renovável, quando ele acabar na natureza, em pouco tempo ele pode estar de volta. Mas quando a gente fala em pouco tempo para a natureza, é coisa de centenas de anos, né? Mas ele pode estar de volta sim. Já um não renovável, ele vai demorar muito, 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 muito tempo para retornar. E se retornar? Vamos falar já um pouquinho, dar alguns exemplos sobre esses recursos. Quando um recurso ele é renovável, quer dizer que ele tem um certo limite, sim, tudo na natureza tem limite. Porém, além dele ser encontrado em uma grande quantidade, ele vai demorar um curto espaço de tempo para se repor. Por exemplo, a água é um recurso renovável. Ou seja, a água ela tem um ciclo. Isso, a água ela vai cumprir um ciclo dentro da natureza. Se a água, digamos que a água acabe. Acabou hoje a água. Pronto, digamos que se a água acabou hoje, daqui a 10 anos ela retorne. Ela vai cumprir seu ciclo natural e vai retornar, certo? Pronto. E agora imagina só, um recurso não renovável. Ele acabou hoje, tipo o petróleo, acabou hoje. O petróleo ele começou a ser formado de condições muito específicas. Precisou que acontecesse muitas coisas a determinadas temperaturas na Terra para que ele fosse se formando. E sabe quando isso vai acontecer de novo? Na verdade, a gente não sabe, não tem previsão, né? Então, ele demoraria milhões, bilhões de anos para retornar. Ou seja, ele é não renovável, certo? Então, renovável é que se renova naturalmente dentro da natureza, tá bom? O ciclo da água, a água ela vai evaporar, vai condensar nas nuvens, vai descer em forma de chuva, vai penetrar no solo e vai para os rios. E assim ela vai cumprindo o seu ciclo. Já o não renovável, ele não retorna. E se retornar, ele vai demorar, ó, tempos e tempos, tá bom? Então, os recursos renováveis, eles voltam para a natureza. Os não renováveis, ó, se voltar, vai demorar muito, 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 muito tempo. Outra diferença entre eles é que o renovável, ele não polui a natureza. E se polui, polui pouco. Já o não renovável, eles são campeões em poluição. A prof ficou em cima desse nome aí, mas era poluição, tá bom? No próximo, a prova já não vai mais aparecer, que eu botei mais imagens, esse cantinho vai ficar ocupado, certo? Bom, o renovável, ele pode poluir a natureza, certo? Não é sempre que acontece. As fontes renováveis de energias, por exemplo, são fontes que elas colocam na nossa atmosfera um baixíssimo, baixíssimo, às vezes nem colocam, e quando colocam é baixo mesmo,
teor de poluição. Já as renováveis, ó, campeão de poluição. Principalmente os que são derivados do petróleo. Então, vamos fixar na nossa mente esses dois termos. Quando o recurso ele é renovável, ele demora pouco tempo para se renovar na natureza. E ele faz isso naturalmente. Então, ó, renovável ele polui? Não. E quando polui é mínimo, uma taxa mínima, certo? Então, ele é legal. Já o não renovável, além de demorar muito tempo para voltar para a natureza, se voltar, eles ainda são campeões em poluição. Geralmente, os recursos não renováveis são principalmente os de origens fósseis e origem mineral também, certo? Então, precisaram de condições muito específicas na natureza para eles se formarem, tá bom? Então, por isso nós temos que ter muito bom senso, principalmente na utilização desses recursos dentro da natureza. Não é porque é renovável que eu vou usar a torta à direita aí. Não, a água é renovável, vou deixar a água, o meu chuveiro ligado o dia inteiro. Não, não é assim também, não é? A gente sabe que os rios, principalmente, eles passam por períodos de seca e períodos de cheia. Nós temos aí a oportunidade de ter um rio perene, que ele fica cheio o ano inteiro, porque é controlado por Sobradinho, pela barragem. Mas temos em outros lugares que não tem essa chance. Então, não é porque é renovável que eu vou usar de todo jeito. Não. Mas, por ser renovável, a gente já usa com maior tranquilidade. Agora, um recurso não renovável, eu tenho que usar o mínimo possível para que ele dure anos, ó. Muito tempo. Porque quando ele acabar, ó, não sabe nem se volta para a natureza. Tranquilo? Ficou tranquilo essas definições? Pronto. Vamos lá. Então, o ser humano ele acabou percebendo que ele não precisava somente usar os recursos da forma que ele recebia da natureza. Ele poderia também transformar esses recursos em coisa que eles precisassem. Por exemplo, quando o carro surgiu, surgiu também a necessidade de procurar na natureza um combustível para ele, para que ele pudesse andar. Então, foi isso que eles fizeram. Começaram as pesquisas e perceberam que dava para transformar algumas matérias da natureza em combustível. Hoje, já com a inovação, conseguiram também descobrir que existem alguns outros elementos que dá para a gente transformar, depois de muitas pesquisas, dá para a gente transformar em combustível, coisas assim inimagináveis, como por exemplo a cana-de-açúcar e o milho. Isso mesmo, eles dão origem a um tipo de combustível que foi nomeado, que foi dado esse nome para ele, de biocombustível. O que isso quer dizer? Que eles são combustíveis diferentes. Eles têm origem, se são plantas, lembram, pessoal? Se são plantas, eles têm origem vegetal. Então, é um combustível de origem vegetal. E ele não polui a natureza. Se polui, polui em escala mínima, mínima, mínima mesmo. Ele não polui a natureza. Então, ele é uma fonte renovável, porque dá para a gente plantar mais, a vegetação ela é renovável, dá para a gente plantar mais e não polui a natureza. Olha que coisa legal. Porém, ainda é usado muito combustíveis fósseis. Isso, combustíveis fósseis. O combustível fóssil principal que nós usamos no nosso dia a dia é o petróleo. Dá para fazer tanta coisa do petróleo, tanta coisa, para deixar lá na descrição um vídeo falando de onde vem o petróleo, para vocês saberem do que a Pró está falando, certo? Então, o petróleo, mais conhecido também como ouro negro, porque ele tem uma coloração escura, dependendo muito da região onde ele é encontrado. Ele pode ter um tom até esverdeado, marrom, mas geralmente ele é encontrado nessa cor, por isso é chamado de ouro negro. Dá para fazer tanta coisa do petróleo, tanta coisa. A roupa que você está usando agora para assistir esse vídeo, ela, na sua confecção, até no tingimento dela, se ela não for um tecido sem tingimento, 100% algodão, ela teve contato com algum derivado do petróleo. A tinta que foi usada na sua roupa, a mesa onde você está utilizando o celular, o tablet para assistir essa aula vai ter. O shampoo que você utilizou para lavar o seu cabelo vai ter um derivado do petróleo.
tudo que nós utilizamos hoje, se não tiver uma origem 100% vegetal e não tiver tintura ou nenhum outro tipo de tratamento, ele vai ter algum derivado do petróleo. Então, o petróleo está presente muito nas nossas vidas, tá bom? Então, sim, o petróleo ele é altamente poluente, porque ele é um combustível fóssil. Lá no vídeo que a Pro vai deixar, vai falar o que é um combustível fóssil. A Pro não vai esticar muito aqui, porque quando a aula é muito longa, vocês ficam dizendo, Pro, a aula está muito longa. Então, a Pro está focando aqui realmente no nosso assunto, tá bom? Então, o petróleo, ele é um combustível fóssil altamente poluente. Dele a gente tira a maioria dos combustíveis usados principalmente para os carros e caminhões. Isso faz com que existe muito carro e caminhão no planeta. Isso faz com que eles usem combustível e emitem também gases poluentes à atmosfera. A liberação de hidrocarbonetos, principalmente o CO2, que faz com que a atmosfera ela vá ficando mais fininha. Mas a Pro não vai entrar nesse assunto porque esse assunto do efeito estufa e da camada de ozônio é para os próximos capítulos, tá bom? Então, o ser humano ele aprendeu a transformar os recursos, seja um vegetal, seja um recurso mineral, nós temos aí também o gás natural, o carvão mineral, então eles são usados como combustíveis, certo? Na sua forma líquida, temos também o gás de cozinha, que é um combustível, mas é na sua forma gasosa, tranquilo? Então, os combustíveis, eles são usados, eles podem ter diferentes fontes, pode ser uma fonte vegetal ou uma fonte de um combustível fóssil, mineral. Tranquilo, pessoal? Ótimo. O petróleo, ele é uma substância natural, composta por vários componentes orgânicos que levaram milhões de anos para resultar no que é extraído hoje. Então, o petróleo, gente, ele não surgiu do nada. Ele é um combustível, ele é uma fonte não renovável, porque precisaram de condições muito específicas do planeta para que ele pudesse se formar, certo? Então, no dia que o petróleo acabar, acabou. Se ele voltar a surgir na natureza, vai levar milhões ou bilhões de anos. Então, por isso que ele é não renovável. A água é renovável, o ar é renovável, a luz é renovável. Então, só que o petróleo ele não é. Bom, o que é que dá para fazer com o petróleo? O que a gente extrai dele? A gente tira a gasolina, a gente tira o óleo diesel, o querosene, o plástico, isso mesmo. O plástico ele é feito, ele é um polímero que vem do petróleo também. A borracha, a parafina, o gás natural, principalmente o que a gente usa em casa, ele é derivado do petróleo também, viu, gente? O asfalto que passa aí na rua de vocês, ele é derivado do petróleo. Então, dá para fazer tanta coisa. Até na maquiagem que a gente usa, no batom que eu uso, tem derivados do petróleo. Então, a gente usa muito petróleo. Por ele não ser renovável, é sempre essa preocupação. Além dele não ser renovável, ele é altamente poluente. Então, essa questão de não ser renovável é importante, só que a gente também tem que parar para pensar em quais impactos nós estamos causando na natureza e como isso vai influenciar na nossa vida. Então, a gente tem que sempre levantar esse debate, como cuidar melhor da natureza, fazer boas escolhas, escolher, quando vocês crescerem, tiverem um carro, escolher um carro que ele seja flex, que dê para você usar etanol ao invés de gasolina, que são combustíveis que não poluem tanto o ambiente, etanol, álcool, certo? Então, a gente tem que sempre levantar esse debate sobre nossa preocupação com a natureza. Tranquilo? Bom, a Pro está encerrando por aqui nossa aula. Vamos falar aqui da nossa atividade. Então, muito obrigada por ter ficado comigo, discutido comigo esses assuntos, certo? Aí eu deixei as atividades na página 79, 83 e 84. E não esqueça de assistir os vídeos que a Pro vai deixar na descrição, tá certo? Um beijo no coraçãozinho de vocês. Uma atividade, a Pro vai estar disponível para tirar alguma dúvida, caso vocês tenham. Um beijo e até a próxima aula.